Depois dessa, depois desse feito grandioso, Jesus então despede a multidão. Jesus também despede seus discípulos. Eles entram no barco e eles vão atravessar o mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Tiberíades. E Jesus vai para o monte orar. Durante a noite, enquanto Jesus orava, os discípulos atravessavam o mar e uma grande tempestade sobrevém sobre aqueles discípulos. E Jesus então vai ao encontro deles, caminhando pelo mar, acalma aquela tempestade e acalma o coração dos discípulos, e eles então atravessam e chegam ao outro lado do mar. O texto nos diz que no dia seguinte, verso 22, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado foi procurar Jesus. Eles notaram que ali não havia senão um barco pequeno e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, e eles partiram sós. A multidão viu que os discípulos de Jesus partiram sozinhos. A multidão viu que Jesus não embarcou junto com os discípulos. Eles viram também que o único barco que Jesus poderia ter usado para atravessar era esse pequeno barquinho que estava ali, mas Jesus não usou porque o barquinho estava lá. E eles foram procurar Jesus. E como Jesus poderia ter chegado do outro lado? Outros barquinhos foram chegando. E nos diz o texto que quando Jesus viu, ou melhor, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, eles então tomaram esses barcos que foram chegando e partiram e foram atravessar o mar à procura de Jesus. Quando eles o encontraram, nós vamos observar no verso 25 que eles encontraram Jesus do outro lado do mar. E eles sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, porque os discípulos foram sós, Jesus tinha ficado. Eles sabiam que Jesus não usou outro barco para atravessar. Por isso, meus irmãos, essa pergunta no verso 25. Essa pergunta não está aqui por acaso. As multidões, vendo Jesus então ali do outro lado, perguntam: mestre, quando chegaste aqui? A ideia aqui é a seguinte: ô Jesus, como foi que tu atravessou o mar? Se tu não usou nenhum barco. É interessante, irmãos, observar que aquelas multidões presenciaram Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes e alimentando uma multidão de, quem sabe, 15.000 pessoas. Porque somente homens foram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Aquela multidão viu isso. Aquelas pessoas viram isso. É claro que não, acredito eu que não estava a multidão toda do outro lado, né? Mas algumas pessoas que atravessaram. Elas viram quando Jesus alimentou a multidão. E eles então ficam admirados, desconfiando de alguma coisa. Ele diz: olha, ele inventou mais uma das suas. Porque como é que ele chegou aqui? Como é que ele atravessou?
Por isso a pergunta, quando chegaste aqui? Ou a ideia é, como chegaste aqui? E Jesus, o que foi que Jesus disse? Observe que Jesus não responde à pergunta da multidão, a pergunta daqueles homens. Senhor, como foi que tu chegaste aqui? O que é que Jesus diz? Irmãos, parece que às vezes a gente fica olhando para as respostas, algumas respostas que Jesus dá, e se a gente não estiver atento ao que Jesus está querendo ensinar, a gente vai dizer assim, Jesus não batia muito bem não. Porque o povo pergunta uma coisa, ele responde outra. O povo pergunta, como foi que tu chegou, quando tu chegasse aqui? O que é que Jesus diz? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Mas eles tinham perguntado isso a Jesus? Não. Eles perguntaram quando foi que Jesus tinha chegado. Mas a grande questão, meus amados irmãos, é que Jesus conhece o coração. Jesus conhece cada coração, não importa o tamanho da multidão. Jesus conhece cada coração e Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Eu não sei o que você está pensando. Está todo mundo olhando para mim aqui. Eu não sei o que você está pensando. Só sei que você está olhando para mim e eu estou olhando para vocês. Mas Jesus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Observe, meus irmãos, que inicialmente esses versículos aqui, irmãos, eles têm algo importante a nos ensinar. Especialmente os versos 26 e o verso 27. É onde nós queremos focar a nossa mensagem, a mensagem de Deus nessa noite. O verso 27, ele diz assim, depois de Jesus dizer, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e vos fartastes. E aí ele conclui dizendo no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E esse texto, irmãos, nos mostra o quanto que Jesus conhece o coração do homem. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus denunciando os falsos motivos daqueles que o seguiam por causa de coisas perecíveis, por causa de pães e de peixes. Eles atravessaram o mar à procura de Jesus. À primeira vista, pareciam estar prontos para ouvi-lo, pareciam estar desejosos de ouvir Jesus, de honrá-lo, de atender ao seu ensino, mas não era esse o caso. Talvez, meus amados irmãos, se nós lêssemos apenas até o verso 25, nós ficaríamos com essa ideia, com essa imagem de que as pessoas estavam de fato interessadas em Jesus, de que as pessoas estavam de fato interessadas em ouvir os ensinos de Jesus. Se nós não tivéssemos os versos 26 e 27, nós não entenderíamos o que estava de fato se passando no coração daquelas pessoas. Mas Jesus sabia. E por isso ele lhes afirma: vocês não estão me procurando por outro motivo, senão porque eu dei comida a vocês, pelo pão que vocês comeram e se fartaram. Observe, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo, nós não podemos nos esquecer disso.
Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os motivos secretos de todos nós que estão dentro do nosso coração. Ele conhece aqueles que dizem que creem nele, que se declaram cristãos. Ele sabe se estes são de fato ou não realmente, verdadeiramente cristãos. Ele sabe exatamente, meus amados, o que é que nos impulsiona a estar aqui nesse momento. Ele sabe por que nós chegamos aqui. Ele sabe por que você está nos ouvindo, nos assistindo. Jesus conhece o seu coração. Ele conhece os motivos que nos levam a estar aqui, a frequentar essa igreja, a cumprir determinadas normas e padrões. Ele sabe de tudo. E todas estas coisas, meus amados irmãos, elas estão diante dos olhos de Jesus, como diz a Escritura, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Porque Ele vê o nosso coração. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas nem eu nem você podemos enganar o Senhor Jesus, porque lembrando as palavras que foram ditas a Davi, ao rei Davi, ou melhor, a Samuel, né? Ao profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ele conhece o nosso coração. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ser sinceros e verdadeiros em nossa vida espiritual, seja qual for a nossa posição nessa vida. Não importa a riqueza que você tem, a quantidade de dinheiro que você tem na conta, não importa o nível social que você está inserido, não importa a sua classe, a sua cor, o seu sexo, se você é homem ou mulher, se você é grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa, nós precisamos ser verdadeiros perante o Senhor e para com o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. O Senhor abomina, o Senhor condena um coração hipócrita. É loucura achar que podemos enganar a Deus. Nós não podemos. Uma aparente imoralidade, ela pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus. É impossível enganá-lo. Porque, meus amados irmãos, observe o que nos diz Apocalipse 1,14, nos diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Qual é a ideia de Apocalipse quando ele diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, ou como tochas de fogo? É a ideia de que Ele vê todas as coisas e que nada está escondido perante os seus olhos, porque Ele nos vê de forma completa. Agora, meus amados, esse texto também nos ensina o que é que Jesus não quer que nós façamos. O que é que Jesus não quer que você faça? Vejamos o que Ele disse àquelas multidões, observe. Ele disse: trabalhai não pela comida que perece. Trabalhe pela comida que não perece. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Observe, irmãos, Jesus está dizendo: trabalhai não pela comida que perece. Jesus não está ensinando aqui, meus amados, que a gente não deve trabalhar. Jesus não está ensinando aqui ninguém a ser preguiçoso. Pelo contrário, o que é que diz a Escritura? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Não é porque nós aguardamos a vida eterna lá no céu que a gente vai deixar de trabalhar. E lembre-se do ensino de Paulo aos Tessalonicenses, porque eles estavam com aquela esperança de que Jesus voltaria nos seus dias, só que eles compreenderam de uma forma equivocada e eles estavam
se recusando a trabalhar. Eles estavam dizendo: olha, Jesus vai voltar, a gente vai embora, para que trabalhar? Vamos ficar quieto aqui, de braço cruzado, esperando Jesus voltar e pronto. O que foi que Paulo disse àqueles irmãos? Quem não quiser trabalhar, também não coma. Quer trabalhar não? Quero não. Então não coma. Em lugar nenhum, Jesus ou a Bíblia nos ensina a não trabalhar. Mas o que ele nos ensina, meus amados irmãos, é que nós não devemos negligenciar a nossa vida espiritual. Nós devemos entender, meus irmãos, que o trabalho em si é algo natural e necessário ao homem. Deus, quando colocou o homem lá no Éden, mesmo antes do pecado, o homem já trabalhava. Alguns pensam que o trabalho é a consequência do pecado. Não é. O homem já trabalhava. Deus colocou o homem no jardim para quê? Para cultivar a terra, para cuidar. O homem teve que dar nome aos animais. Veja quanto trabalho ele teve. Ele trabalhava. O trabalho é algo necessário, legítimo na vida de todo ser humano. O que Jesus está mostrando não é que nós não precisamos ou que nós não devemos trabalhar. Mas, meus amados, o que Jesus reprovou foi o hábito de trabalhar apenas pelas coisas que perecem. O que Jesus reprovou naquelas pessoas foi o ato de estarem buscando apenas os bens, as bênçãos materiais, deixando de lado tudo aquilo que é concernente à eternidade. O hábito de se preocupar somente com as coisas dessa vida e negligenciar as coisas da vida eterna. Foi isso que Cristo censurou aqui. É sobre isso que ele está falando. Você não pode, não deve lutar apenas pelas bênçãos materiais, pelos bens materiais. O que foi que Jesus ensinou? O homem louco, ele constrói muitos celeiros, ele planta a sua vinha, ele faz a sua plantação, e depois ele recolhe ele faz toda a sua colheita e junta e guarda e diz assim: come e bebe minha alma e regala-te, porque tem muita coisa, tem tudo aqui. Ou seja, a sua segurança está nas coisas materiais. E aí, o que é que Jesus diz a esse homem? Jesus diz: louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tu tens preparado? Esse monte de coisa nos teus celeiros vai ficar para quem? O que é que Jesus está ensinando, meus amados? Ele nos ensina que nós não devemos negligenciar a nossa vida espiritual, não devemos negligenciar a nossa salvação. Todos devemos entender o que o Senhor Jesus tinha em mente, e Ele tinha um bom motivo para nos ensinar isso. Esse ensino do Senhor Jesus, meus amados, ele constitui para nós um grande alerta. Esse alerta deve estar muito presente, deve soar nos nossos ouvidos o tempo inteiro, porque são muitas as pessoas que estão fazendo exatamente aquilo que Jesus advertiu para que não fizessem. São muitos aqueles que trabalham noite e dia pela comida que perece, pelo pão que perece, por coisas desta vida, e nada fazem pela sua alma, pela sua eternidade. E a grande questão é essa:
Se esta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Quem vai tomar de conta? Agora observe, irmãos, Jesus também nos ensina, nesses versículos, ele nos adverte que nós, além de não trabalhar apenas pelo pão que perece, ele nos ensina que nós devemos trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Observe, meus irmãos, é desejo de Deus que nós nos esforcemos para encontrar o alimento necessário para as nossas almas. É nesse alimento que nós podemos encontrar abundância de vida. Jesus disse que veio para nos dar vida, e é uma vida abundante. Por isso nós precisamos buscar essa vida, buscar esse alimento com diligência. Não podemos, meus amados, negligenciar esse ensino de Jesus. Então, como é que nós devemos trabalhar? Porque, ora, Jesus, ele censura aqui, ele faz esse alerta àqueles homens para que eles não trabalhem pela comida que perece, mas antes pela comida que é eterna, pela comida que não perece, mas que subsiste para a vida eterna. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para trabalhar pelo alimento eterno? Ora, meus amados, nós devemos nos esforçar para empregar todos os meios que nós tivermos em trabalhar para a vida eterna. E você talvez esteja pensando assim, mas como assim? A gente não aprende que a salvação é pela graça? A gente não aprende que nós não podemos fazer nada pela salvação? A gente não aprende que é Deus quem aplica a salvação em nossa vida? Sim, tudo isso é verdade, mas isso não significa, meus amados irmãos, que uma vez estando salvo, a gente vai cruzar os braços e descansar, negligenciando a nossa vida espiritual. Pelo contrário, nós precisamos, meus amados irmãos, nos esforçar, nós precisamos trabalhar para crescer, para nos santificar cada dia mais, para termos uma vida espiritual robusta, sadia, saudável, potente, valente, para termos uma vida cheia de vida. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente não negligencia a nossa vida espiritual? Eu queria aqui dar alguns conselhos, utilizando-me aqui de alguns exemplos que o reverendo John Charles Healy nos dá quanto a esse respeito. O reverendo John Charles Healy, ele diz que nesse aspecto, como é que nós devemos trabalhar? Ele diz que nós precisamos ler as nossas Bíblias como quem procura um tesouro escondido. Veja, irmãos, que coisa interessante. Precisamos ler as nossas Bíblias como quem procura um tesouro escondido. Ele diz que nós precisamos lutar em oração com sinceridade. Lutar em oração. A ideia lá de Jacó, lutar com Deus. Jacó foi o homem que lutou com Deus. E a vida de oração, irmãos, é uma luta. Portanto, nós precisamos, diz o reverendo Healy, que nós precisamos lutar com sinceridade em oração, como alguém que luta pela vida. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos, lutar em oração
como alguém que luta pela vida. Por que ele fala dessa forma? Sabe por quê, irmãos? É porque os grandes pensadores, os grandes teólogos e grandes comentaristas da Bíblia dizem a mesma coisa. Se tem uma coisa difícil para a gente fazer, é orar. Porque orar, venhamos e convenhamos, para a carne não é prazeroso. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Por isso a orientação. Outro dia eu estava lendo uma orientação nesse sentido, no aspecto de orar. E era dito assim: ore. Se você não sentir vontade de orar, ore até você sentir vontade. Interessante, né? Parece até meio contraditório. Eu estou sem vontade de orar. Então vá orar. E continue orando até você sentir vontade. Porque de fato, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande com relação a isso. Haja vista a baixa frequência que as igrejas experimentam, que as igrejas enfrentam nos seus cultos de oração. Daí nós tiramos a dificuldade que o povo de Deus tem de orar. Mas ele começa dando esse exemplo aqui em ler a Bíblia e orar. E esses dois aspectos são difíceis nos nossos dias. Nós encontramos dificuldades nesse sentido. Mas ele continua. Ele diz que nós temos de ir à casa do Senhor com um coração sincero, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra. E nós devemos fazer isso como alguém que ouve a leitura de um testamento esperando receber uma imensa fortuna. Pense aí você, como você estaria se você soubesse que você vai sair da sua casa, você vai até o tribunal, o fórum da cidade, lá perante o juiz, vai ser lido um testamento de um parente seu muito rico, que morreu, e ele deixou uma grande fortuna para você. E você está saindo de casa para ir ouvir a leitura desse testamento. E você sabe que agora, a partir desse momento, a sua vida financeira ela vai mudar. Você vai receber uma grande herança. Seja sincero, não precisa você falar, mas pense aí e responda para você mesmo. Como você iria para o fórum ouvir a leitura desse testamento? Será que você iria? Sim ou não? Alguém ia ficar em casa? Está chovendo hoje. Não vou não. Hoje está chovendo. Ou então, eu estou com dor de cabeça. Eu estou cansado. Hoje o dia foi muito corrido. Hoje eu não tive um dia legal. Os meninos fizeram muita raiva. O marido me aperreou muito. A mulher encheu minha paciência. Não estou com cabeça hoje não. Trabalhei demais. Vou nada. Será que você faria isso? Será que você ia deixar para lá a leitura do testamento no qual você ia receber uma herança imensa? Irmãos, é isso que a gente faz aqui. Existe herança maior do que essa que nós lemos na palavra de Deus, do que essa que nós estamos ouvindo aqui agora nessa noite? Existe herança maior na vida do crente? Tem coisa melhor? Lembrando, né, irmãos, do que nós falamos hoje pela manhã. O que é o culto? Esse ambiente
maravilhoso que nós estamos desfrutando aqui. O que é, senão, aquilo que mais se assemelha ao que será a nossa vida eterna no céu? O que é que nós vamos fazer eternamente no céu? Adorar a Deus. O que é que nós fazemos aqui? Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus. Por isso, irmãos, nós devemos ir à casa do Senhor com essa alegria, sabendo que nós temos uma herança imensa, eterna, inacessível, incontável, impagável. Não há ninguém que possa oferecer uma herança maior do que aquela que Deus tem preparada para nós. E ele diz ainda que como é que nós devemos trabalhar pelo pão que não perece? Ele diz que nós devemos lutar diariamente contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, como alguém que luta pela liberdade e precisa vencer, pois do contrário será escravizado. Veja, irmãos, como é que nós lutamos pela vida eterna? É dessa forma, lutando diariamente contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. E devemos fazer isso como alguém que luta pela sua própria liberdade. Devemos fazer isso como alguém que, se não vencer essa luta, será escravizado. E não é isso que acontece? Quando nós não vencemos a luta contra o pecado, como é que a gente fica? Escravizado pelo pecado. Escravizado pelo pecado. E nós não queremos ser escravos. Se existe algo que ninguém quer nessa vida, é ser escravo. E não podemos, meus amados irmãos, ser escravos do pecado. Portanto, meus irmãos, é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos lutar. É assim que nós devemos trabalhar. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece. É assim que nós devemos trabalhar, se nós quisermos viver uma vida realmente proveitosa, próspera. Se quisermos encontrar a Cristo e ser achados por Ele. É isso que significa esse trabalhar de Jesus aqui no verso 27. Esse é o segredo, meus amados irmãos, de sermos vitoriosos quanto à nossa vida eterna. Agora, irmãos, esse trabalhar aqui de Jesus, ele é muito incomum para o mundo. Os homens não enxergam isso, o mundo não percebe, os homens nos oferecerão pouco encorajamento para isso, ou seja, nós não receberemos nenhum encorajamento do mundo. Pelo contrário, o mundo vai nos odiar por isso, o mundo vai nos criticar por isso, vai nos taxar de fanáticos, de loucos, de pessoas que não são ajuizadas, de pessoas desequilibradas, porque isso parece ser estranho para o mundo. Trabalhar por essa comida que não perece, trabalhar por essa comida que subsiste para a eternidade, é algo, meus irmãos, que para o mundo não faz nenhum sentido. Porque o homem natural, meus amados irmãos, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque estas lhe são loucura. Ele não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, irmãos, nós precisamos estar dispostos a sofrer a incompreensão, a sofrer o escárnio. Paulo diz, que chegou a ser considerado escória de todos, lixo do mundo. Por quê? Porque aquilo de mais valioso que o mundo tinha para oferecer, como foi que Paulo considerou? Paulo disse que considerou como esterco para ganhar a Cristo.
Precisamos, meus irmãos, nos esforçar, porque isso também não é fácil para nós. Não é tão simples, por isso que precisa e demanda esforço da nossa parte. Não é tão fácil, não é tão simples nós abandonarmos as coisas que esse mundo oferece, as riquezas, o lucro fácil, a aparente segurança, mas que a palavra de Deus nos diz que é uma instabilidade da riqueza. A Escritura nos orienta que não devemos depositar a nossa confiança na instabilidade da riqueza. Mas não é fácil para nós. Por isso que nós precisamos da orientação de Deus, da mente e do Espírito em nossa vida, para que nós possamos entender as coisas de Deus. Porque observe que a palavra de Deus nos diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito. Para este, as coisas de Deus lhe são loucura. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar, lutar, aplicar o nosso coração, as nossas forças, as questões da nossa alma. Os que se esforçam são aqueles que se apoderam do reino de Deus. É isso que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 11, verso 12, ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Se esforçar em que sentido? No sentido de abandonar as coisas desse mundo, porque isso é difícil para nós. Ou você acha que não é? Ou você acha que não é difícil para mim? E eu sei que é difícil para você. Mas é preciso esforço, porque os que se esforçam são aqueles que desfrutam, que se apoderam, como diz aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, que se apoderam do reino dos céus. E concluindo, meus irmãos, nós vemos aqui que esses versos, esse ensino de Jesus, ele nos faz uma promessa. Sua promessa é que Ele mesmo dará essa comida que permanece eternamente. Agora Ele dará essa comida a todos aqueles que a procuram. Verso 27, mais uma vez: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É Ele, meus irmãos, quem nos dá essa comida. Essa promessa é dele e Ele faz a nós. Essas palavras, meus amados irmãos, são de encorajamento para nós. É graça de Deus para nós. Cristo está pronto para nos dar, meus irmãos, essa comida. Cristo está pronto para nos dar esse alimento. Agora nós precisamos estender as mãos. Precisamos estender as mãos para receber essa palavra, esse alimento da parte de Deus, que é o Evangelho, meus irmãos, que é a graça de Deus na nossa vida. O que é a pregação do Evangelho, senão, como alguém já disse, a pregação do Evangelho é um mendigo avisando para outros mendigos aonde é que tem pão. A pregação do Evangelho é uma pessoa que não tem, avisando para outros que também não têm, aonde é que tem. E onde é que tem? Quem é que tem? É Cristo, é Ele que tem, é o Filho do Homem que nos concederá de forma graciosa, de forma abundante e para toda a eternidade essa graça maravilhosa, essa misericórdia de Deus derramada a nós. E nos diz o texto aqui: porque Deus o Pai o confirmou com este selo. Foi para esse propósito, meus amados irmãos, que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi designado por Deus. Diz o texto que Ele foi selado, Ele foi designado por Deus para nos dar essa vida, para nos dar esse alimento que não perece, para nos dar esse alimento que prevalece e permanece para a eternidade, para a vida eterna. Ele faz um chamado
Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está disposto, meus amados, a nos conceder esse alimento maravilhoso, esse alimento espiritual a todos nós, a todos aqueles que o buscam. Ele não vai negar, ele não vai dizer não. Não há, irmãos, essa ideia de que Jesus, ele vai, ou que Deus, ele vai salvar a uns, mas ele vai se recusar de salvar outros, e mesmo que esses outros queiram a salvação, ele não vai salvar. Essa ideia, ela está completamente errada, completamente equivocada. Jesus está de braços abertos para receber todos aqueles que o procuram, todos aqueles que o buscam. Portanto, meus irmãos, só depende de nós, só depende de mim e de você. A graça de Deus está disponível para todos nós. Agora depende de cada um de nós, meus amados, buscar essa graça. Depende de cada um de nós buscar essa bênção maravilhosa que Ele tem para nos oferecer. E eu quero concluir essa mensagem fazendo uma reflexão. E eu queria levar você a refletir como você está trabalhando por essa comida que não perece. Com que finalidade nós estamos trabalhando pela comida que permanece para toda a eternidade? De que forma nós estamos fazendo isso? De que forma você está buscando? De que forma você está se alimentando? Lembrando aquela parábola, aquela comparação que eu apresentei aqui para os irmãos do reverendo John Charles Hill. De que forma você está lendo a sua Bíblia? É como um tesouro escondido? De que forma você está vivendo a sua vida de oração? Você está lutando como quem luta pela vida? De que forma você tem encarado o seu privilégio que você tem? Eu não vou nem dizer o compromisso, mas o privilégio de ir à casa do Senhor. Você está encarando isso como o lugar onde você vai ali ouvir dessas maravilhas, desse testamento maravilhoso, dessa riqueza infinita que Deus tem preparado para você? De que forma você está encarando a sua luta diária com o pecado, com o mundo, com o diabo, com as coisas que o mundo tem lhe oferecido? Você está tentando vencer, está lutando para vencer, para não ser escravizado? Pense, meu amado, e reflita, de que forma você está trabalhando por essa comida que não perece. Não se esqueça, Jesus conhece o seu coração. Ele sabe quem é você. Ele conhece os seus desejos e suas motivações. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe por que você está ouvindo essa mensagem. Mas Ele quer salvar você. Entregue a Ele a sua vida, para que você também possa desfrutar desse banquete maravilhoso, desse banquete espiritual, que é a vida eterna, a salvação eterna, essa comida que não perece. Que Ele, pois, nos abençoe, meus amados irmãos. Meus irmãos,